Oi pessoal, eu sou o João Vitor e eu vou introduzir o nosso seminário sobre intermediação financeira. A intermediação financeira pode ser entendido como os agentes que negociam o direito de acesso aos bens. Esses bens eles podem ser entendidos como dinheiro, tickets de alimentação e outros semelhantes. É importante salientar que os intermediadores financeiros eles tanto podem facilitar a nossa vida como também complicá-la e, sobretudo, torná-la mais cara. Como o próprio nome diz, intermediador financeiro, ele se caracteriza por uma atividade meio, não atividade fim. Logo, os intermediadores financeiros, eles se beneficiam, se favorecem a auxiliar aqueles que geram riqueza real para a economia, ou seja, os produtores de bens e serviços finais. Agora, partindo para a parte prática, a intermediação financeira pode ser dividida do seguinte modo. De um lado, temos os agentes deficitários, que são aqueles sujeitos ou indivíduos que não dispõem de muito recurso e necessitam de recurso, no caso financeiro. E do outro lado, temos os agentes superavitários, que são aqueles que possuem recurso disponível abundante e podem emprestar. Para garantir essa segurança, existe um intermediador financeiro. Ele que vai garantir e facilitar o acesso, trazer segurança, informação e confiança nesse processo, onde ambas as três partes envolvidas vão se financiar: o agente deficitário, o intermediador financeiro e também o agente superavitário. Eu sou Isabela Macedo e eu vou falar sobre exportação e demanda interna. Ao longo do tempo, os países eles foram se desenvolvendo, e desenvolvendo diversos tipos de produtos. Só que devido a fatores diversos, vários produtos não podem ser produzidos, ou se for algum tipo de plantação, não pode ser plantado em algum tipo de região. Então surgiu aí a necessidade de uma troca, onde ocorre a exportação, do país que tem mais para o país que ele tem menos. Esse termo exportação ele deve ser associado quando tratamos de relação comercial entre empresas, pessoas físicas ou entre países, né? Então, quando algum tipo de produto ele sai do seu território original, né, o seu território de origem, e vai para outro território, isso se caracteriza como uma exportação. No Brasil, a exportação ainda não é o carro-chefe ou o carro principal. O carro-chefe ou carro principal, segundo o IBGE, é a demanda interna do país, né? São o consumo das famílias brasileiras. Essa demanda interna, ela, em relação ao PIB, ela é de 65% do PIB, é só relacionada à demanda interna, ou seja, ao consumo das famílias brasileiras. Então, quando essa demanda, quando esse consumo ele está em baixa, por exemplo, no momento desse de pandemia, a gente percebe que o consumo das pessoas estão mais baixos, mais moderados, ele acaba afetando a economia como um todo. Então, quando a demanda está em baixa, as empresas elas começam a produzir menos, elas não se interessam em produzir mais. Mas quando essa demanda ela está em alta, que as pessoas estão comprando mais, percebe-se um interesse muito maior das empresas em, em fazer com que seja suprida essa demanda da população. Meu nome é Luana Cerqueira e eu vou falar sobre as atividades de intermediação financeira. A atividade de captar recursos junto às entidades econômicas superavitárias e repassá-la às unidades econômicas deficitárias é chamada de mediação. Portanto, o intermediário financeiro promove o encontro dos recursos financeiros excedentes das entidades econômicas superavitárias com a necessidade de financiamento das unidades econômicas deficitárias. Os primeiros receberão os juros de acordo com o recurso disponível. Já os segundos pagarão os juros acrescidos nas receitas operacionais na intermediação, necessária para cobrir custos e despesas do intermediário, além dos seus lucros. Os empresários efetivamente produtivos, eles contrariam a intermediação. Trabalham em geral com uma margem relativamente pequena.
Um fogão ele pode ser comprado a prazo por R$ 840 ou à vista por R$ 420, incluindo um imposto de 40% e o lucro da loja, sendo que ele terá saído da fábrica por um pouco mais de R$ 200. O resultado é que quem não tem dinheiro de comprar esse fogão à vista, irá comprar ele a prazo por R$ 840, sendo que ele sai da fábrica por R$ 200. Aqui, o produtor recebe pouco e terá dificuldade de expandir as atividades, pois o grosso do lucro vai para a intermediação, que ao invés de oferecer bons serviços comerciais, são financiadores, vendedores de créditos, são atividades bancárias não assumidas como tais. A teoria da intermediação financeira compreende, portanto, a atividade de intermediação financeira pelos agentes intermediários, geralmente instituição financeira, captam recursos no mercado mediante uma taxa, a taxa de captação, e aplicam esse recurso mediante outra taxa, a taxa de aplicação. A diferença entre duas taxas é chamada de spread bancário, que consiste na compensação dos gastos administrativos tributários com inadimplências, outros gastos e a margem de lucro. Olá, meu nome é Rafaela Oliveira e eu vou falar um pouco sobre os investimentos públicos. Bom, após décadas de hiperinflação, o governo criou um mecanismo de financiamento de dívida pública com taxas de juros elevadas. A justificativa era tranquilizar os mercados, ou seja, os grandes intermediários financeiros. Para pagar esses intermediários, o governo transfere uma grande parte dos nossos impostos para os bancos. E esse mecanismo acontece de forma bem simples, como por exemplo, eu sou um poupador. De um bolso eu coloco a minha economia no banco e este me remunera de maneira simbólica. De outro bolso eu tiro para dar ao governo, que os transfere para o banco. Em outros termos, eu pago ao banco através dos meus impostos para que tenha o meu dinheiro. Os lucros extraídos da economia pela intermediação financeira terminam contaminando o conjunto dos agentes econômicos. E em termos de impacto econômico, os investimentos públicos são essenciais para dinamizar qualquer economia moderna. Os dois grandes eixos de dinamização na esfera pública são os investimentos em infraestrutura, como transporte, energia, água, saneamento, e as políticas sociais, como saúde, educação, segurança, habitação e outras atividades que constituem essencialmente investimento nas pessoas. Ao desviar uma grande parte desses recursos públicos de investimento para remuneração aos intermediários financeiros e rentistas em geral, travou-se o quarto motor da economia. Eu me chamo Pedro Antônio Cunha Campos e vou falar um pouquinho sobre articulação perversa. Bom, esse tema está ligado a intermediações financeiras. Como já foi dito pelos meus colegas, ele está ligado a 4 entraves, sendo elas a exportação, a demanda das famílias, as iniciativas empresariais e as políticas públicas. A questão da exportação, a gente percebe que tem bastante influência com a dinâmica internacional, então a gente não tem tanta influência sobre ela, justamente por depender muito da dinâmica internacional. Já os outros 3 tópicos a gente pode olhar com certo otimismo, porque está ligado a questões mais internas, então é mais fácil de serem resolvidos. A questão da demanda das famílias, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central de 2015, no mês de março, boa parte das famílias brasileiras destinaram quase 100% de seus recursos para a quitação de dívidas que foram feitas com instituições financeiras. Isso deixa a população sem um certo poder de compra e a gente sabe que isso é um baque que é causado na economia. Sobre as iniciativas empresariais, não foram divulgados tantos dados concretos, assertivos, mas entende-se que segue o mesmo caminho da questão das famílias e que pode ter um gargalo até maior, principalmente para os micro e pequenos empresários. A questão das políticas públicas, a gente entende que
se as instituições financeiras direcionassem boa parte dos seus recursos para a criação de bens ou serviços, seria um grande avanço na economia. Olá, meu nome é Ramon e vou falar um pouco sobre a evasão fiscal. A tributação é a principal fonte de renda que o governo arrecada para os elementos essenciais de uma sociedade justa. Todos nós contribuímos através de impostos diretos e indiretos, onde o consumidor se torna o principal pagador. Esses impostos são destinados para manutenção de infraestruturas e serviços públicos, nos quais podemos nos beneficiar. Por exemplo, estradas adequadas, transportes públicos eficientes, saúde, educação escolar, segurança, entre outros. O sistema fiscal eficaz pode garantir uma qualidade de vida digna para todos, baseada no princípio de solidariedade, que significa quem ganha mais também contribui mais à sociedade. Porém, a queda de arrecadação é proveniente da evasão fiscal, que é definida como um ato que o contribuinte pratica com o intuito de ter um benefício fiscal de uma forma ilícita, assim pagando menos impostos. A sonegação é um ilícito tributário que, além da multa prevista, enquadra-se também no crime diante de tipos descritos no direito penal. Temos como exemplo de sonegação a emissão de saída da nota fiscal, o subfaturamento ou a falta de faturamento, a adulteração de documentos fiscais, que servem de comprovação para recolhimentos e outros exemplos. Um fato histórico interessante foi a Global Financial Integrity, condenado por Devicar, no Brasil, ocorreram fugas de capitais, fluxos ilícitos e crises macroeconômicas durante o ano de 1960 a 2012. Trata-se de uma sangria de recursos por evasão, estimada em cerca de 35 bilhões de dólares por ano, representando cerca de 2% do PIB, que se evapora anualmente só nessas operações. Já a elisão fiscal é a prática fiscal que permite adequar uma empresa a um formato mais vantajoso de pagamento de impostos, sem que para isso cometa ilegalidade. Meu nome é Paula e eu irei falar um pouco sobre algumas medidas que podem ser implementadas para que a intermediação financeira favoreça a economia. De uma forma geral, um bom sistema de intermediação financeira, ele em si, deve contribuir para uma saúde econômica favorável para quem o recorre, seja um agente superavitário ou até mesmo um agente deficitário. E surge a partir daí a necessidade de mecanismos que, além de favorecer um equilíbrio financeiro para esses intermediadores, possa também contribuir para o fluxo financeiro dos motores da economia, as famílias e suas demandas, os investimentos públicos, privados, as atividades exportadoras e enfim. E essas medidas, dentre essas medidas, pode-se citar a redução gradual e sistemática das taxas de juros para o tomador final, que, além de contribuir para o ganho empresarial através do recolhimento dos impostos, irá gerar uma atividade produtiva através da aplicação do dinheiro. A reforma tributária é vital estabelecer um mínimo de equilíbrio tributário, que não significa que haverá um aumento de impostos, mas sim uma regularização na incidência destes e até uma fiscalização dos pagamentos. A ampliação, tanto em escala quanto em capilaridade do sistema financeiro local, a promoção da especulação para fomento da economia, porque sabe-se que a intermediação financeira em si, ela não se trata de uma atividade fim, mas sim de uma atividade meio. E só então, a partir da aplicação dos recursos que são captados, que ela irá gerar um fomento, né? Irá fomentar a economia real. E por fim, mais ou menos importante, a gestão transparente desses dados financeiros, que é através de uma dinamização, de uma ampliação
na disponibilização de informações irá manter toda a comunidade, toda a população informada acerca desses recursos existentes. E essas medidas, em suma, elas irão estimular o investimento e, em contrapartida, o fomento da economia.